E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Na já famosa reunião de 22 de abril no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro deixou explícita sua obsessão por um sistema de inteligência robusto. Apesar das críticas ferozes ao próprio aparato de informações, desde 2019, o primeiro ano do governo, essas estruturas têm sido reforçadas silenciosamente. Na edição de domingo, o Globo revelou um aumento expressivo nas despesas de inteligência e segurança do presidente em comparação com os anos anteriores. Mas essa ampliação não para por aí. Como denunciou o portal UOL, o Ministério da Justiça colocou em prática uma ação sigilosa contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do movimento antifascismo e 3 professores universitários. A tarefa de elaborar o dossiê secreto coube à CEOP, uma secretaria ligada ao Ministério que tem atribuições de serviços de inteligência. Ela foi criada para coordenar investigações entre as polícias nos estados. E não foi só. Em 31 de julho, o presidente assinou o decreto criando o chamado Centro Nacional de Inteligência, com a atribuição de planejar e executar atividades de inteligência destinadas, segundo o texto do decreto, ao enfrentamento de ameaças à segurança e estabilidade do Estado e da sociedade. O órgão também deverá produzir inteligência corrente e coleta estruturada de dados. Mas afinal, qual é o limite entre o uso desse aparato para a proteção do Estado ou para a perseguição de adversários? Como ocorre a ampliação dessa estrutura de informações no governo? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Participam desse episódio o repórter Vinícius Sassini, da sucursal de Brasília, e o especialista em defesa nacional e segurança internacional Antônio Jorge Ramalho, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Fique com a gente. Vinícius Sassini, tem um assunto que mexe com o presidente, é o assunto da segurança dele mesmo. Qual é a dimensão que a segurança presidencial e também as informações de inteligência do Palácio do Planalto ganharam no governo Bolsonaro? Maltic, o presidente tem um hábito de falar mal dos próprios serviços de inteligência e de segurança executados pela Presidência da República, mais especificamente pelo Gabinete de Segurança Institucional. Inteligência e segurança do presidente, do vice, dos familiares, são atribuições do GSI, que é um ministério dentro do Palácio do Planalto, comandado pelo general Augusto Heleno. E o curioso é que o presidente fala mal desses serviços e esse ministério é comandado por um ministro muito próximo do presidente, muito conselheiro do presidente, que é o general Augusto Heleno. Nós analisamos os dados dos pagamentos feitos com 3 rubricas no orçamento: segurança institucional do presidente, vice-presidente, familiares e outras autoridades, implantação do sistema de proteção das instalações presidenciais e ações de inteligência. A gente notou um aumento desses gastos, desses pagamentos. Em 2019 foram mais de 18 milhões com segurança, enquanto no ano anterior foram 10 milhões e 100. 2017, 7 milhões e 800, 2016, 16 milhões e 400. Mesma coisa com ações de inteligência. Em 2019 chegou os gastos, os pagamentos feitos, tanto aqueles autorizados naquele ano, quanto as autorizações feitas nos anos anteriores, mas somente executadas naquele ano de 2019, esses pagamentos chegam a 90 milhões, em 2016 eram 37 milhões. Então o governo vem gastando mais com inteligência e segurança, e mesmo assim o presidente insiste em reclamar desses serviços que são oferecidos a ele. Agora, Vinícius, para além do reforço orçamentário, parece também ocorrer um reforço das instituições, dos órgãos que estão dedicados à inteligência e segurança. Qual é o papel dessa Secretaria de Operações Integradas no sistema de inteligência, esse que é vinculado ao Ministério da Justiça e que está alvo, sob suspeita, de produção de dossiês contra opositores do presidente? O sistema de inteligência ele é complexo por si só. O Sistema Brasileiro de Inteligência, a sigla é SISBIN, é até uma sigla conhecida, porque são 42 órgãos que integram o SISBIN.
Entre esses 42 órgãos, além dos mais óbvios, como a própria ABIN, está essa secretaria abrigada no Ministério da Justiça, que ganhou atribuições de inteligência e que produziu um dossiê que lista rivais do governo, que lista policiais antifascistas e outras pessoas, outros pesquisadores que se intitulam, que se dizem e que agem como antifascistas contra o autoritarismo. O governo viu nessas pessoas uma ameaça e produziu um relatório formal, um relatório que aponta nome, fotos e endereços eletrônicos de alguns deles. O Ministério afirmou que a Secretaria de Operações Integradas atua dentro da legalidade, sem viés investigativo, punitivo ou de perseguição. Isso foi produzido dentro do Ministério da Justiça. Isso gerou, obviamente, bastante controvérsia. E o curioso, nós perguntamos durante a semana para o GSI, que é quem está ali comandando o CISBIN, se eles tinham conhecimento da produção desse documento em um dos órgãos que integram o CISBIN, no caso, essa Secretaria do Ministério da Justiça. E eles não quiseram se manifestar. Disseram, olha, como já é o Ministério da Justiça que está tratando desse assunto, nós não vamos entrar nessa seara e não vamos responder. Então, o setor de inteligência tem sempre essa nebulosidade. Quando a gente apresentou os números para o GSI sobre esses gastos, eles nos disseram, a gente não pode dizer quanto se gastou, porque esses gastos são sigilosos. E, na verdade, a gente está apresentando para eles dados que estão no portal da transparência, que dizem respeito a pagamentos sobre ações de inteligência, sem pormenorizar com o que foi gasto esse dinheiro. Era somente o dado global de quanto se gastou com ações de inteligência, e nem isso eles fornecem, sob essa alegação de que esse tipo de gasto é sigiloso. Então é um setor bastante nebuloso, e o presidente tem uma certa obsessão por essa área de inteligência, já falou que tem uma inteligência paralela, ao mesmo tempo já fez mudanças na estrutura da ABIN, uma mudança recente agora, na semana passada. Então um setor sempre muito nebuloso, que eu acho que precisa que se lance mais luz sobre esse setor, porque as pessoas precisam saber quanto se gasta, com o que se gasta, o que esses setores fazem, as atividades estão dentro do regramento jurídico, então é preciso olhar mais de perto a realidade dos setores de inteligência e segurança do presidente. Vinícius, naquela reunião do dia 22 de abril, que ficou famosa, que acabou sendo revelada por decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente sempre mencionou a inteligência dele. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. E ele falava que essa inteligência, inclusive, extrapolava os órgãos oficiais de inteligência. O quanto que essa inteligência paralela do presidente dialoga com a inteligência oficial? Pois é, o setor de inteligência ele existe para municiar o presidente com informações estratégicas. São informações que vão ajudar o presidente a tomar uma decisão, vão ajudar o presidente a se antecipar a determinados cenários. Por exemplo, o setor de inteligência deveria ter sido muito importante agora nesse cenário de pandemia para ajudar o presidente a tomar as decisões corretas. E o presidente, pelo que ele costuma exteriorizar por suas opiniões, e especialmente pelo que a gente viu naquela reunião interministerial, ele despreza esse setor de inteligência, apesar dos altos gastos, a ponto de preferir informações que ele recebe em grupos de WhatsApp do que informações produzidas por agentes de inteligência. Então, é uma discrepância, sabe, você ignorar o serviço de inteligência para fazer uso de informações que circulam pelo WhatsApp. Isso é o que a gente sabe, né? A gente sabe muito pouco sobre o que é essa inteligência paralela que o presidente usa. Então, é preciso também tentar descobrir que tipo de inteligência paralela é essa que o presidente está usando e, ao mesmo tempo, nós jornalistas estamos sempre tentando descobrir quais são as informações que o serviço de inteligência do governo produz, porque são informações oficiais dentro desse sistema que engloba outros órgãos, além da ABIN, e que são repassados ao gabinete do GSI e distribuídos para as mais diferentes esferas de governo, inclusive para a mesa do presidente da República. Vinícius Sassini, para a gente encerrar, com a saída do ex-ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça, né, a sociedade passou a suspeitar do uso de interferência na Polícia Federal por parte do presidente da República. A Polícia Federal, de alguma forma, ela participa do CISBIN, ou seja, há dentro da Polícia Federal algum tipo de atribuição
para proteger a segurança do presidente ou garantir informações privilegiadas a ele? Sim, a polícia participa desse sistema, inclusive essa foi uma grande controvérsia a partir das revelações que a gente teve, né, quando o vídeo da reunião veio a público, porque o presidente insistiu naquela coisa, olha, eu preciso trocar minha segurança pessoal, eu preciso de mudanças na segurança e não consigo mudar essa segurança, e o que se investiga no Supremo é se o que ele dizia tratava-se mesmo de segurança ou se era uma referência, uma troca, uma interferência na Polícia Federal. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. A Polícia Federal também trabalha com informações reservadas, com informações de cenário, com informações de inteligência. Há, inclusive, trocas de relatórios, de informações dentro das esferas de governo. A própria atuação dessa secretaria no Ministério da Justiça, que agora produziu esse dossiê contra opositores, ela tinha uma atuação mais focada em criminalidade, ações de fronteira, troca de informações entre polícias, e foi convertida ali num organismo de perseguição a opositores, com a confecção de um dossiê com nomes, endereços e fotos. Então, existe esse limiar, né, entre o que é uma informação estratégica de inteligência que vai municiar uma decisão por parte da mais alta autoridade da República e aquilo que é espionagem, informações paralelas ou um sistema paralelo de inteligência, que eu acho que é algo que deve ser condenado dentro de um sistema democrático, que é o sistema que a gente vive. Vinícius Sassini, repórter da Sucursal de Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana. Obrigado, Maltica. Um grande abraço para você. Até mais. Professor Antônio Jorge Ramalho, a gente acompanha críticas do presidente ao sistema de inteligência oferecido à presidência da República e, ao mesmo tempo, um reforço de orçamento e de estruturas, né? Seja no Ministério da Justiça, com inclusive suspeita de fabricação de dossiês, e na própria ABIN, com a criação desse Centro de Inteligência Nacional. Qual é o caminho para que essas estruturas sirvam ao Estado e não como um instrumento eventual de perseguição ou espionagem de adversários? É necessário que haja um envolvimento maior do Congresso Nacional na regulação das atividades de inteligência. Isso não é de hoje, isso não é deste governo, isso é um processo pelo qual o Brasil vem passando. É uma sociedade que tem uma relação difícil com o setor de inteligência. Todos nós nos lembramos da declaração do general Golbery, dizendo que havia criado um monstro. Muito claro que a relação da sociedade brasileira com o seu sistema de inteligência envolveu quebras de confiança ao longo da história. É preciso que o sistema brasileiro de inteligência sirva aos interesses do Estado brasileiro no longo prazo. Isso significa principalmente observar o que é o setor externo, quais são as ameaças à segurança nacional do Brasil. Então faz falta isso, faz falta uma relação de confiança mais profunda entre Estado e sociedade no que diz respeito ao uso dos instrumentos de inteligência. Faz falta um controle externo que está na Constituição, está colocado na legislação vigente por parte do Congresso, não é isso? Pela SECAI, né, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, que convidou o ministro da Justiça a se pronunciar sobre isso. Foi a primeira vez que o ministro confirmou que o relatório existe, com nomes, fotos e informações de centenas de pessoas. A reunião foi fechada. Segundo parlamentares, o ministro disse que não pediu a elaboração do documento, que já estava sendo feito antes de ele assumir a pasta. André Mendonça reafirmou que o relatório, que ele recusou chamar de dossiê, não faz juízo de valor, não há indicação de que a pessoa citada esteja sob investigação e não tem objetivo de perseguir adversários políticos. Contou também que grupos extremistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro
já foram alvos de documentos semelhantes. Então esse controle externo é muito importante. E é preciso ainda aperfeiçoar o desenho institucional. Então eu diria que há uma necessidade de trabalhar pelo menos nessas 3 frentes, no aperfeiçoamento do desenho institucional, no controle externo e na relação de confiança entre Estado e sociedade no que diz respeito às atividades de inteligência. Tratando da questão da eficiência dos órgãos de inteligência, o presidente tem o hábito de criticar os relatórios de inteligência que chegam até ele. Isso ficou patente naquela reunião do dia 22 de abril. O quanto que ele tem de razão em reclamar da eficiência desses instrumentos que chegam até ele por meio de relatórios, de informações? É difícil saber. Quando você olha para os gastos, o que nós vemos é que aumentaram muito nos últimos... os gastos no atual governo aumentaram com relação aos governos anteriores. Mas também você está falando de um presidente que tem uma família maior, que, enfim, se movimenta mais do que se movimentava o presidente Temer, por exemplo, e mesmo a presidente Dilma. Então, em alguma medida, sempre haverá o argumento da parte do GSI de que é necessário aumentar os gastos porque você está cuidando de mais gente, você está cuidando de um presidente que se movimenta mais. O problema é que em outras áreas da própria presidência essa mesma preocupação não se manifesta. Então há um excesso de preocupação. Foi uma declaração muito ambígua do presidente sobre a questão da área de inteligência, deixou subentender que ele teria um sistema de inteligência paralelo que seria descabido. Existe uma instituição, o Gabinete de Segurança Institucional, que tem essa capacidade, que tem recursos, que inclusive teve os seus recursos aumentados para isso. Se o presidente sentiu necessidade de criar um sistema paralelo, ele está com isso desautorizando o seu ministro, então ele teria que demitir o seu ministro, justamente o homem a quem ele dedica, ou pelo menos parece dedicar, mais atenção, mais respeito, a quem ele ouve mais, aquele dos seus ministros a quem ele ouve mais, que é o general Heleno. Então há contradições nesse discurso. Não sei lhe dizer se ele tem razão, mas não fecha a conta. A narrativa que ele colocou não bate com o que está acontecendo de fato. Inclusive, a imprensa chegou a publicar que a pessoa responsável diretamente pela presidência, pela segurança do presidente e sua família tinha recebido uma promoção, todos os elogios, etc. Então, não podia estar descontente com aquele que ele acabou de promover. Então isso é mais uma questão, eu diria, de transparência que precisa ser elucidada, do ponto de vista do presidente e do uso que ele faz dos sistemas de inteligência. Professor, o próprio presidente já disse que tem essa rede paralela de inteligência. E ele tem essa relação peculiar com mensagens que recebe pelo WhatsApp de caminhoneiros, de produtores rurais, de policiais militares nos estados que têm alinhamento ideológico ao presidente. O quanto que esses relatos podem ser efetivamente tratados como um dado de inteligência? Isso não é uma informação de inteligência tecnicamente. Convém que o presidente se informe lendo jornais, todos os jornais, os líderes, os estadistas que fazem jus ao nome, em geral, ouvem com muita atenção, principalmente os jornais opositores, porque eles querem saber quais são as críticas que estão recebendo e a partir daí dar uma resposta institucional. Então é legítimo, obviamente, que ele receba esse tipo de informação. É muito comum também, por exemplo, na área de defesa, principalmente, os ministros, as autoridades civis se informarem com a chamada inteligência civil. Eles chamam acadêmicos, eles usam think tank, cria-se aquilo que se chama o track 2 diplomacy, uma estrutura paralela acadêmica em que as pessoas não têm responsabilidade pelas políticas públicas, mas têm acesso a quem decide. Então podem tanto interpretar quanto veicular recados de lado a lado. Essa ambiguidade aí é muito útil no setor de defesa, para a construção de acordos, para negociações e assim por diante. Então isso tudo é legítimo. Agora, todos sabemos o que existe de fake news circulando nas redes sociais. Quem toma pelo valor de face uma informação que recebe num grupo de WhatsApp é, no mínimo, irresponsável.
né? A pessoa tem que verificar o que é aquilo. Não é só o presidente muito mais por causa do seu cargo, mas qualquer um de nós que receba informações não pode aceitar aquilo como se fosse uma verdade, porque há muita construção de meias verdades, sempre interessar quem as faz, quem constrói essas narrativas está sempre interessado em alguma coisa muito específica e nem sempre republicano. Então, vale a pena ouvir e receber, sim, mas o sistema de inteligência existe justamente para depurar essas informações, produzir uma análise consistente sobre o que há de concreto naqueles dados, né? Transformar esses dados em informação. Esse episódio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça levantou a possibilidade de o governo esteja observando pessoas que fazem algum tipo de oposição mais efetiva ou ao próprio governo ou aliados do presidente da República. Qual é o limiar de atuação dos órgãos de inteligência para determinar aquilo que é de interesse efetivo da presidência da República e que deve ser monitorado, e aquilo que, na verdade, interessa politicamente ao líder, porque a partir dessas informações ele pode tomar algum tipo de atitude política? Em princípio, as instituições do Estado têm que velar pela segurança do Estado, pela segurança dos cidadãos, pela incolumidade dos cidadãos, das propriedades, etc. Isso significa o quê? Se existe algum grupo que está organizando, por exemplo, atos de vandalismo, então é legítimo. Se existe suspeita a suspeita de que isso ocorra, por exemplo, se existe algum grupo que está querendo atacar as instituições do Estado, o Supremo Tribunal Federal, para dar um exemplo que nós vivemos há pouco tempo. Um grupo de cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro lançou fogos de artifício contra o prédio do STF. A ação durou ao menos 5 minutos. Eles ofenderam de forma pesada alguns ministros, inclusive o presidente da corte, e em tom de ameaça perguntavam se entenderam o recado e mandaram que eles se preparassem. É legítimo que os órgãos de inteligência policial, por exemplo, monitorem e, a partir daí, procurem mandar sinais para esses grupos, fazê-los ver que eles vão sofrer as penas da lei caso caminhe na direção de materializar um planejamento, por exemplo, de um atentado. Nós vivemos isso, o sistema brasileiro de inteligência atuou com muita eficiência durante os grandes eventos, coordenado pelo Ministério da Defesa, em que alguns ataques cibernéticos, por exemplo, e mesmo organizações dos chamados black blocs, não é isso? Aqueles vândalos que queriam sair às ruas querendo marcar posições, não necessariamente posições políticas, foram plotados. Eles antecipadamente, os sistemas de inteligência monitoraram as conversas deles, de inteligência policial. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu no Espírito Santo. E a Polícia Federal foi lá e fazer uma visita, dizer, olha, o senhor vai ser chamado aqui para prestar esclarecimento sobre esse tipo de comunicação. E eles com isso abortaram esses eventos. Portanto, preservaram a vida, inclusive daqueles que talvez estivessem pensando em cometer um crime, simplesmente pelo fato de que eles estavam sendo monitorados. Mas havia uma evidência de que esses grupos queriam cometer crimes que colocariam em risco, inclusive, a vida humana. Crimes contra o Estado, contra a sociedade brasileira. Então isso é legítimo. Agora, o grande problema é que a legislação não é precisa o suficiente para dizer o que pode e o que não pode ser feito. E isso acontece, e aí por isso eu dizia da necessidade de melhorar o desenho institucional e a estrutura normativa que regula o setor de inteligência no Brasil. É uma tarefa do Congresso Nacional. Nosso Congresso precisa avançar nessa direção. Já foram dados alguns passos, mas nós temos leis ainda muito vagas sobre o que pode e o que não pode. É preciso melhorar isso. Mesmo que melhore,
há um limite aí de ambiguidade que é inerente aos atos. Como é que eu vou interpretar o que o outro quer fazer? A partir de que evidências? A partir de que indícios? É preciso chegar o mais longe possível, digamos assim, da precisão do que pode, do que não pode o sistema de inteligência monitorar e como pode monitorar, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é preciso trabalhar na construção dessa confiança entre a sociedade e o seu sistema de inteligência, que, como eu disse antes, no caso do Brasil, está marcado por uma história difícil. No passado, o sistema de inteligência foi utilizado para perseguir cidadãos, e não para proteger cidadãos. Professor Antônio Jorge Ramalho, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana. Eu que agradeço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!